Hoje eu converso com a psicóloga Magda Costa, que há 10 anos trabalha no Núcleo do Câncer e também é professora do curso de Psicologia do UNEC. O assunto do Saúde em Dia de hoje é Outubro Rosa, câncer de mama. Magda, a gente já falou algumas informações, né? Já conversou um pouco sobre o assunto. Eu queria saber de você, principalmente, né, que está assim, na porta de frente, né, com as pacientes lá do núcleo, como que é essa questão da feminilidade da mulher, que a gente, né, não tem como, a mulher acaba perdendo o cabelo, muitas vezes perde a mama. Como que as pacientes enfrentam isso? É interessante nós apontarmos algumas situações que acontecem, porque quando a paciente recebe o diagnóstico é algo complexo, sim, né? O tratamento, né, a químio, a própria cirurgia, enfim, existem todos os procedimentos, né, para que o tratamento ocorra. E o que nós percebemos em alguns casos, e não são poucos, é que depois que tudo isso ocorre, né, ela durante esse processo, ela está no enfrentamento, ela está lidando com tudo ali, né, ela está de pé, né? Depois que todo esse processo ocorre, você percebe ali que ela se desmonta, né? A maioria, assim, nós podemos afirmar, né? E o que elas colocam é, nossa, depois que tudo passou, parece que eu tô pior, né? É aquele momento de que ela começa a ter que lidar com o que ficou. Muitas vezes o cabelo ter caído ou elas terem retirado a mama, isso na verdade no final, né, do processo acaba que não importou tanto quanto o processo todo em si. Umas adotaram a peruca, outras adotaram um lenço, outras já viraram para mim e falaram assim, eu nem me lembro mais que eu não tenho seio. Então assim, a dimensão é tão grande que a gente acha que é um cabelo, né? Uma mama, é óbvio que existe um significado, mas o processo é tão mais importante, né, que as mulheres acabam falando justamente isso. Foram coisas que eu ouvi, né, eu nem me importei, depois eu nem me importei em ter retirado a mama. Sim, depois que passa por essa elaboração, elas conseguem entender que aquilo foi um detalhe. Né? Um detalhe que pesou em meio a um processo, né? Um estranhamento, né, daquilo que eu sou, daquilo que eu era, né? Mas que depois se torna um detalhe em um contexto muito maior. E o que eu observo lá no núcleo, que o núcleo acaba sendo uma via de encontro. Né? Então, aquelas mulheres que já passaram pelo tratamento encontram aquelas mulheres que receberam o diagnóstico naquela semana, por exemplo. Né? E ali as experiências, né, que vão sendo construídas levam aquelas que estão ali naquele estranhamento, naquela angústia, né, daquele primeiro momento, a perceberem que o final, né, é um final favorável, né? E que os valores, que as situações, que os olhares, como eu disse, vão ser direcionados para um lugar, né, que emocionalmente vai proporcionar um lugar de maior segurança de vida mesmo. Elas ficam muito mais fortes, né? Elas ficam muito mais atentas àquilo que passam pelo corpo delas e pela mente mesmo, né? E como que fica, Magda, a relação entre os casais, né? Eu vejo que, por um lado, né, como a gente está falando, né, existe toda essa questão positiva do enfrentamento mesmo da mulher, ainda existe muito preconceito. Eu ouvi histórias de os amigos que se afastam, alguns familiares que não entendem, companheiros que acabam deixando as esposas. E ainda existe isso, né? Algumas pessoas, não, acho que a gente poderia dizer assim, elas não aguentam o processo. Não há uma regra nisso que é do relacional, né? Assim, nós percebemos que existem esposos, companheiros, namorados, enfim, que permanecem ali, né? Acompanham e fazem daquele processo um processo que é deles também, né? Mas nós observamos também que muitos, né, ou alguns não dão conta de estarem naquele lugar, né? De perceber um corpo que não era percebido antes, né? De todas aquelas rupturas que vão acontecendo em relação ao feminino, né? Então, isso agrava muito o tratamento,
né? Porque o emocional, ele acaba sendo um ponto fundamental para que o tratamento dê certo. E aí nós percebemos que essas mulheres que não têm esse apoio, né? Por exemplo, como você apontou, do esposo ou de quem estava junto e dos outros membros da família, elas ficam ali sem aonde apoiar, né? Sem uma segurar, sem uma referência, né? Então, claro que nesse momento se torna muito mais delicado, né? Mas nós percebemos também que isso não é uma regra, né? Muitos vão até o fim, acompanham, né? E o casal, ele acaba tendo uma outra compreensão também, né? Como que eles podem lidar com essas transformações. Tudo, né? muda, né? Tudo muda, né? E como eu iniciei dizendo, aquele estigma, né, de morte, de perder, né, muitas das vezes leva a uma aproximação maior, né, de perceber aquela pessoa que nunca foi percebida antes, né, de querer estar com aquela pessoa que eu não ficava tanto antes, né. Então existem formas diferentes de lidar com isso tudo que se recebe. Parece que a gente está todo ano batendo na mesma tecla, outubro rosa, mas de fato as pessoas às vezes não têm informação, ou se tem informação, é informação errada, e é o que você está comentando, né? Quando se deparam com essa situação de uma pessoa que de fato está com câncer de mama ou com outro câncer, acabam influenciando de forma errada essa pessoa que está num processo que é tão complexo, né? Uhum. E essa influência, ela vai provocar algo ali no próprio tratamento, né? Porque às vezes a paciente chega, por exemplo, para o atendimento psicológico, trazendo situações que foram colocadas, né, para ela de uma situação de um desconhecido, né? Literalmente um desconhecido. Ah, aconteceu, né, com fulano, assim, Uhum. Será que vai acontecer comigo? E o que nós observamos também é essa questão relacionada ao olhar do outro, né? Muitas das vezes o olhar que aquele outro direciona aquela mulher diagnosticada é um olhar que invade, né? Então, no momento que ela sai com lenço, no momento que ela assume uma peruca, no momento que ela está passando pela cirurgia, né? Enfim, os olhares, eles provocam muitas emoções, né? Então, tanto as falas, que são falas que não condizem com a realidade do tratamento, né? Quanto os olhares das pessoas, claro que não são todos os olhares, né? Mas nós observamos que dentro desse contexto do câncer existem muitos malditos, né? E existe muito aquilo que é da curiosidade. Magda, foi tão importante receber você aqui, conversar sobre esse assunto. Eu espero que você volte de novo para a gente falar mais, né? Porque a gente tem que passar essa mensagem, não só no mês de outubro, mas o ano inteiro, continuar reforçando a importância da mulher se cuidar, a importância da gente trazer, né, a sociedade para falar, né? A gente comentou tanto aqui que as pessoas às vezes não conhecem as informações, ou passa uma informação errada para quem está com câncer de mama ou outro tipo de câncer mesmo. Espero que você volte para a gente conversar mais. Eu que agradeço, né? Pode me chamar que eu estarei aqui. Para mim também foi um prazer, né? Falar daquilo que é da minha vivência, falar daquilo que é um compromisso, né? Dentro da ciência que eu escolhi, que é a psicologia, né? Entender que a psicologia pode estar nesse lugar, né? E contribuir para um tratamento tão complexo, né? E embora nós colocamos aqui, né, várias situações que perpassam por todo um tratamento, né, situações às vezes que nos levam, né, a angústias, né, a questionamentos, né, e muitas das vezes a paciente até apresenta ali um questionamento: por que isso me atravessou, né? Eu gostaria de deixar aqui assim algo para as mulheres que estão passando, né, e que estão vivenciando esse momento, né, para que elas de fato elas compreendam que isso não pode ser determinante, né, é uma travessia de uma situação que vai levar para outro lugar, né, e um outro lugar que elas vão compreender que vai ser favorável para elas, né. Nós escutamos e nós compreendemos que quem teve um diagnóstico de câncer não é mais o mesmo.
né? E não é mais o mesmo no sentido de perceber coisas que muitas das vezes nós que não tivemos esse diagnóstico, ou não temos esse diagnóstico, não percebemos, né? Então, que possa sim enfrentar, né? E entender que isso vai levá-la para uma outra posição emocional, né? E vai dar um outro formato aí de vida, né? Entender que é um registro, sim, que inicia de uma forma muito estranha, né? Mas esse estranhamento se transforma em um enfrentamento e elas acabam sendo um testemunho de vida aí para nós, né? Mulheres e para outras também que estão passando pelo mesmo processo. O Saúde em Dia de hoje fica por aqui. Gente, vamos nos cuidar, vamos fazer o autoexame e cuidar da nossa saúde, né? Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais e até o próximo programa. Tchau!